Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Momento Antagonista. Estou aqui com o ministro José Serra. Muito obrigado pela presença. Nossa intenção aqui é fazer um balanço da nova política externa do governo Temer, né, já inaugurada há alguns meses pelo ministro, com alguns nuances, né, aí de polêmica, alguns gestos mais duros, mais firmes, que surpreenderam aí, mas que também agradaram muita gente. Bom, primeiro, ministro, gostaria de lhe perguntar como é que o senhor avalia essa mudança, né, houve uma mudança de eixo da política externa ou apenas uma mudança de interpretação? Como é que o senhor classifica essa nova política externa desse governo e o que já se obteve até aqui? Independentemente da categoria usada para expressar mudança, eu diria que realmente mudou. Mudou no seguinte sentido: o Brasil tinha uma política externa que seguia os interesses do partido, do PT e aliados. Essa coisa mudou. Isso é algo que, muito antes, já me indignava um pouco, né? Porque política externa tem que expressar o país, independentemente do partido, claro, entende? Da disputa interna, etc. E não os interesses de uma facção política. E o Brasil vinha nessa base, daí inclusive essa aliança chamada bolivariana, né, que nós nos metemos com regimes estilo Venezuela, né, que deu no que deu, está dando no que está dando, é uma barbaridade o que acontece lá. Então, nós simplesmente tiramos esse tipo de vinculações para que a política represente o Brasil, efetivamente, e não interesses, seja desse político ou até de marketing, como essa coisa de agora é União Sul-Sul, ou vamos olhar para Sul, não vamos olhar para o Norte. O Brasil é um país continental, né? É um continente, claro. É um dos 5 países, 4 ou 5 países continentais. Nós temos que ter relação com todo mundo. A nossa política é com todos. Não tem mais Guerra Fria, como antigamente, que existia a União Soviética e os Estados Unidos. Os países se alinhavam ou com os Estados Unidos, ou com o bloco americano, ou com o bloco soviético, e outros ficavam na bissetriz. Mas, de toda maneira, a referência era essa. Isso não existe mais. Então, nós temos que ter uma atuação mundial, claro, sem nenhuma megalomania. Eu aproveito para lhe perguntar. Eu acho que um indicativo dessa mudança de postura em relação à política, essa política externa anterior feita pelo partido, era a existência de assessor, né, um assessor internacional do próprio presidente. Né, às vezes você tinha, eu me lembro que no governo Lula mesmo, você às vezes tinha, além do chanceler, tinha mais 1, 2 ministros que acabavam sendo alçados a esse papel de chanceler, causando muitas vezes atrito, né, na própria política externa. Não, isso aí acabou. A figura, o chanceler está aqui, eu não diria a política nem que mudou, externa simplesmente sumiu. Sumiu. Não há mais o representante da política externa é o ministro. Naturalmente, em contato sempre com o presidente. É lógico, claro. Porque o presidente representa o poder político do país. Perfeito. Então, eu não faço nada, nem sequer nomear um embaixador, sem consultar o tema. Claro. Eu vivo consultando. Às vezes, quando dá uma nota que eu acho que pode ter problema, eu consulto a ele. Mas uma nota, por exemplo, repudiando a explosão nuclear da Coreia, isso você faz diretamente da Coreia do Norte, você faz diretamente. Aquelas notas duras que o senhor emitiu contra alguns desses bolivarianos passaram pelo Temer? Passaram por ele. Passaram pelo Temer. Isso que o senhor veja, falou. E não é nota dura, é nota seca, verdadeira. Claro. De repente, chegar e dizer as coisas sem eufemismos, passa a espantar. Isso é que é interessante. Eu não sou realmente adepto de eufemismo. Na atividade política normal. E olha que eu disputo a eleição há muito tempo, já fui ministro até da saúde, já tive em muitas áreas, né? Fui governador, prefeito, enfim. Eu nunca fui mal educado, mas sempre fui claro. E às vezes a clareza aparece como coisa rude. É lógico. O senhor falou dessa coisa do bolivarianismo. Justamente, quando a gente bota uma visão global, né, da política internacional, o tabuleiro geopolítico, né, as forças, os blocos de países, esse bolivarianismo, esse fenômeno, ele se repete em algum outro lugar do mundo? Não sei. Pode ter versões regionais, mas não tem grande significado. Isso traz
traz algum tipo Mas de avanço ou não, só não, atraso? aqui era dividendo eleitoral e o seguinte, veja, o PT no governo não fez um governo, eu sei que isso pode dar motivo à polêmica, de esquerda, Sim. do que era a esquerda tradicional. Né? Até a reforma agrária ficou mais para trás do que na época do Fernando Henrique, por incrível que pareça. As políticas distributivas não são de esquerda, de direita, além do mais, a base delas foi da época do Fernando Henrique. Agora, mas ele não fez um governo de esquerda, pelo contrário, inclusive no que se refere à política econômica, foi uma perdição. Sim. Os anos que nós tivemos boom, né, um auge de comércio de preços, nós não aproveitamos isso para investir, para fortalecer a economia, foi tudo para o consumo. Bom, então, mas para satisfazer, e também não se adotou nenhuma medida contra capital estrangeiro, nada do gênero. Não estou dizendo que devia, mas estou dizendo que não se anotou pela cartilha deles, devia. Claro. Então, para você entender isso, para satisfazer o pessoal que apoiava o governo mais à esquerda, aí você vem com a política externa, que na verdade são declarações e apoios políticos fora, que é para dar uma justificativa a eles, para dizer que estão apoiando o governo de esquerda. Você entende? Com o velho anti-imperialismo e tudo mais. É isso. É retórica. Quer dizer, a explicação dessa política é política, para ter maior unidade dentro do PT e da chamada esquerda. Entendeu? Mas na prática mesmo, não tem Isso nada de esquerda. Eu digo desde os primeiros anos. É para satisfazer, para dar uma cara. Ah, olha aí, nós somos de esquerda, não sei o quê, mas não. A experiência venezuelana está se mostrando um absurdo completo, um desespero, né? O que o Brasil pode fazer justamente como um líder regional, junto aos órgãos multilaterais? O que é possível fazer? Pressionar e desejar que se encontre uma saída, inclusive de entendimento. O importante, o que é? É ter aquele plebiscito que é previsto pela Constituição, feita pelo Chávez, pelo coronel Chávez. Revocatória, né? Revocatória. E aí ficará claro que é 80%, 70% da população da Venezuela rejeitando o atual governo e assumiria, então, um outro presidente, teria que ter eleição. Mas na prática eles estão enrolando, não cumpre a sua própria Constituição. Agora, enquanto isso, o que acontece? Faltam 90% dos remédios, a alimentação caiu, a fome na Venezuela, o pessoal até invade, às vezes, a Colômbia ou o Brasil. Sim. Já fez por Roraima para comprar comida. Perseguição política, presos políticos, tortura e até assassinatos, eventualmente. Ou seja, um regime que tem preso político não é democrático, você concorda? É claro. Não é democrático. Esse é o primeiro teste. Tem preso político? Tem preso político, nem continua a conversa. Preso político é o quê? Aquele que é preso por dar sua opinião, Sim. por dar luta política. Não é porque fez algum atentado ou coisa do gênero. Então, nós estamos pressionando nessa direção. Me pareceu também que era absurdo a Venezuela assumir, pela votação, a presidência durante 6 meses do Mercosul. Não tem condição. O Maduro não tem, imagina, presidindo o Mercosul. Mas era a vez da Venezuela a partir de julho, agosto. E nós nos opusemos a isso com maioria no Mercosul. E até porque o Mercosul precisa ser dinamizado, não ao contrário. Claro. A gente tem muita proposta para dinamizar o Mercosul, né? Tirar atrasos, dinamizar, avançar, por exemplo, fazer hidrovia, uma boa hidrovia, ter entendimento sobre restrições não tarifárias de natureza sanitária que precisam ser unificadas, que atrapalham o comércio, uma série de coisas, assim, dinamizar o contato com o resto do mundo, coisa que durante os anos do petismo houve uma retração. O mundo fez 400, 500 acordos bilaterais, o Brasil fez 3, tirando a América Latina. Fez com Israel, Egito e Palestina. Acordo bilateral de comércio. Até hoje, com a União Europeia, não... Não, e ficaram embarcados no negócio de multilateralismo, que não andou. É um paradoxo. Aliás, multilateralismo comercial significa o seguinte, não tem acordos entre dois, é todo mundo ou ninguém. Isso é de uma ortodoxia, de um conservadorismo em matéria de política comercial, que é corresponderia, em tese, à extrema-direita. Claro. Você entende? E o PT ficou defendendo isso. Por quê? Porque não sabe. Só mostra a Não contradição. sabe. Não sabem também. Entendeu? Não é que tem claro isso. Ficaram num discurso, porque o que vale é o discurso, não é o que você faz. Bom, tivemos... O que vale é o que você diz. Claro.
Presidente Temer, o senhor estiveram agora recentemente na China, né? Foi uma primeira viagem grande internacional, né, do presidente. Foi boa viagem? Teve algum ganho ou foi mais uma aproximação, mais uma abertura de diálogo? Tem um ganho incremental, né? Porque o G20 foi uma coisa boa que aconteceu. Na verdade, um entendimento entre as maiores economias do mundo. Não dá para ser utópico, né? Não vai resolver, porque os países têm seus interesses, mas ajuda, né? E nesse sentido sempre é um ganho incremental. Agora, do ponto de vista do Brasil, o que constatei lá, eu pessoalmente, e eu e o presidente, e todos, é que a questão brasileira foi assimilada. Eu ia lhe perguntar, teve que explicar muito sobre o golpe, se teve golpe, se não teve golpe, como é que é o impeachment, que é constitucional, enfim. Eu até falei disso na reunião de ministros de Relações Exteriores, chanceleres presentes, que eram uns 20. E ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Não, só fiz o relato, que tudo foi dentro da Constituição. Uma medida desagradável? Claro que é. Claro. Aí é o problema, é outra discussão, que é do presidencialismo no Brasil. Que você tem que mudar o chefe de governo e é uma coisa traumática. No parlamentarismo isso seria feito numa semana, entende? No parlamentarismo mudança de governo, de alguma maneira, representa a solução para um problema. No presidencialismo é a crise. É a crise. Então, mas mostrando como tudo foi dentro da legalidade e não tinha outra saída, o pessoal percebe isso. Claro. Então eu vi, inclusive na América Latina, né? Teve reunião da OEA e nessa reunião países como Chile, Argentina, etc., defenderam um novo regime brasileiro, quer dizer, a mudança à vida, não colocaram mais questões, independentemente da apreciação que possam ter pelo PT, pela Dilma, claro, etc. Eu diria para você, para o PT foi um alto negócio o impeachment. 3 motivos. Primeiro, não tem, no final do dia, que explicar o governo Dilma. Ou não governo, como era no final. Segundo, podem votar no quanto pior melhor, com a consciência mais em paz. Quando era o governo, aquelas bombas fiscais ficavam aí, hesitando e tal. Terceiro, montaram uma narrativa que os põe como vítima. Claro. Em política, vítima é um bom papel. E é o papel que o PT representa melhor. Claro, né? É o que representa melhor. Então, para eles foi um ganho. Eles não saem dizendo isso. Mas, na verdade, são os que mais ganharam do ponto de vista político. Vamos olhar para frente. Semana que vem vocês estão na ONU, né, para a Assembleia Geral da ONU. O senhor estava me dizendo que há já mais de 20 encontros bilaterais. Eu tenho isso. O presidente Temer tem menos. Eu irei aos que ele tiver e a outros que pediram para encontros. Por exemplo? De outros países. Por exemplo? Por exemplo, Emirados Árabes. Aí variam, a Holanda. É uma variação. E o Uruguai. Uruguai. Importante. O Uruguai, né? Não é comigo, é com o presidente Temer. É o Tabaré com ele. Será que é um primeiro encontro. É um primeiro encontro para se tentar resolver essa situação? Foi solicitado pelo Uruguai. Foi solicitado pelo Uruguai. Então, talvez aí uma iniciativa do próprio Uruguai de pacificar aí a relação, claro, né? De ter uma relação normal. E o Uruguai é um país que merece respeito. Claro. Eu acho o Tabaré um bom presidente lá. Agora, eles têm um partido mais amplo, que chama Frente Ampla. Sim. Que é difícil você deixar de levar em conta, né, para as decisões que são tomadas. Além de Nova York, onde é a Assembleia da ONU, outubro está com uma agenda cheia. O que vai ter além disso? Tem uma viagem à Índia, porque é a reunião dos BRICS. Dos São os BRICS. É um conjunto dos países maiores. Brasil, Argentina, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, porque está em inglês. Disseram que o BRICS, tem muita gente que disse que o BRICS já tinha acabado, né? Não, inclusive, não sei se você lembra o Pravda. O Pravda, vocês não têm idade, era o grande jornal da União Soviética. Sim. Saiu no Pravda, estava tudo resolvido, desde a época do Estado. Para o meu orgulho, outro dia o Pravda me atacou. Claro, não é mais comunista, mas é de todo modo. Mas foi uma honra, quem diria, eu ser atacado pelo Pravda, dizendo que era contra os BRICS. Olha aí. Que é uma coisa perfeitamente cretina, nunca falei nada disso.
Nunca. É um instrumento bom para você reunir alguns entendimentos que você tem a respeito do que fazer. Agora, claro, continuam prevalecendo os interesses dos países. Mas o BRICS, entre tantas coisas que existem no mundo, é uma coisa útil para o Brasil. É mais um fórum de diálogo, né? E é assim que é feita a política externa. Por exemplo, a Índia está fazendo uma proposta para a próxima reunião dos BRICS que eu achei interessante. Quero te dizer que ainda não consultei governo aqui, nada. Estou falando assim do ponto de vista especulativo. Mas ela fez uma proposta de se criar uma agência de risco bancada pelos BRICS. Porque a tese da Índia é que tem hoje 3 agências que prevalecem, que seguem mais os interesses dos países desenvolvidos, que dão notas diferentes, por exemplo, dão notas melhores para países do time desenvolvido, do que dariam se tivesse a mesma situação os países em desenvolvimento, que é parcial. Sim. É uma proposta interessante a da Índia. Tá certo? Olha, uma coisa para a gente levar em consideração. O senhor que tem um perfil... Porque ninguém pode duvidar da qualidade dos economistas indianos. Não, sem dúvida. E eu vou lhe perguntar até em função disso, aproveitando que é uma informação ainda, né, exclusiva, né? Hoje a gente teve a divulgação do projeto de parcerias, né, de investimento, ministro Moreira Franco, né, todos os ministros, BNDES, etc. O senhor tem um perfil de político, né, de político profissional, né, que inclusive a gente estava até conversando aqui, ligando para o Renan, querendo saber como é que foi a votação no Senado e tal. Então o senhor faz a política externa, mas de olho na política interna. O que é muito bom porque não fica uma coisa dissociada da outra. Né? É porque eu sou senador. Exatamente. Eu não estou exercendo o meu mandato. Exato. Mas eu me preocupo com os projetos que eu deixei rolando lá. Então, esse projeto, esse programa, né, de investimentos, é possível... O que é possível fazer com a política externa? Cooperação total. Nós já estamos fazendo. Por exemplo, na China, foi parte essencial da conversa com os chineses. O interesse de que eles invistam no Brasil em infraestrutura. Quer dizer, portos, aeroportos, estradas, logística, etc. Nós queremos muito atrair da China capitais, porque a China é um parceiro comercial imenso, né? Basta dizer que hoje é o principal país com que o Brasil faz trocas de comércio. Mas nós queremos capitais da China, eles têm muito dinheiro. Eles já compraram, por exemplo, a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, e que, ligada a mais umas outras, dá 15% da energia elétrica no Brasil, que já estava em mãos privadas, Sim. mas é ineficiente. Parte de distribuição, né? Você não imagina como tem problema de distribuição. Porque você tem que investir, manter, modernizar, etc. E que no governo Dilma teve uma mudança ali do marco regulatório. Um retrocesso absurdo, uma insegurança jurídica completa. Né? Então, nós estamos engajados nisso. A Apex, que é a promoção de exportações, vai dar ênfase também à atração de investimentos externos. Perfeito. Na verdade, essa é uma novidade da política externa, econômica e política, no sentido de atrair investimentos. Não é só comércio, é também investimentos. Investimentos onde nos interessa, que é na infraestrutura. Que é como grandes países fazem, né? Sem dúvida. E aí é um passo muito importante. E essa solenidade de hoje, essa cerimônia de hoje, essa apresentação, reflete já um trabalho longo, porque o Moreira Franco vem trabalhando nisso desde antes do Temer virar presidente. E tem uma técnica qualificadíssima com a Maria Silva. O BNDES é uma instituição tecnicamente impecável, muito boa. Então, eles realmente estão montando um programa realista para se tocar para frente. Perfeito. Bom, muito obrigado, ministro. Esperamos aí que as próximas viagens sejam... tenham sucesso, né, e possam ajudar nesse processo aí de recuperação econômica, que é a grande agenda do país. É a coisa mais importante que tem, recuperar a economia agora. Perfeito. Recuperou um governo? Recuperou. Agora tem um governo que existe, que trabalha, que funciona. E coerente, até certo ponto, na medida em que a política o permita. Mas agora precisa tocar as coisas para frente. É isso aí.